do Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Fale com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode tomar o seu lugar. Pastora Bruna, por favor, chegue aqui. Nós nunca fizemos isso, então pode ser que eu puxe a orelha dele. Tá. Nós, quando nos conhecemos na escola. Tinha 17 anos, a Bruna tinha 17 anos. E aí quando eu vi essa moça maravilhosa, eu falei, meu Deus, que mulher gata. Nós não éramos da igreja, nós não éramos convertidos, e eu lembro que a Bruna estava jogando truco nesse dia. Começou mal. E aí ela estava lá jogando truco, eu não sei jogar truco. Aí eu cheguei perto da mesa, tava todos os moleques perto, e ela jogando truco, eu falei assim, ó, vai vendo, vocês molecada é tudo mole, é o que eu falei. Se ela trucar, eu dou um beijo na boca dela agora. Aí ela foi e falou, truco. Aí eu fui e saí correndo, porque eu fiquei com medo. Não esperava. Eu não ouvi ele falando. Ela disse que não, mas ai que. E aí, a partir dali, eu comecei a tentar me aproximar. E aí eu comecei a seguir ela no Orkut. Quem é da época do Orkut aí? Gente, vocês estão velhos, acabados que nem nós. E aí sabe o que ela falou para as amigas dela? Ela falou assim, ai, vocês não sabem quem está me seguindo no Orkut. O bonitão da escola. E aí começa então uma conversa. Nós não éramos cristãos, nós não sabíamos nada de Jesus. Mas a gente sabe que ali Deus começou a escrever a nossa história. E começamos ali a nos relacionar, começamos a nos aprofundar. E a gente sempre falava de Deus. De uma forma que não conhecíamos, não tínhamos profundidade, mas a gente falava que queria em Deus, que queria ir na igreja. Até que chegou um momento na minha vida que o meu melhor amigo, ele morreu, ele foi baleado no meu condomínio. E esse dia eu carreguei o corpo dele sangrando no meu colo, coloquei no carro para poder levar ele para o hospital e ele morreu. Ele veio a falecer. Ele era o meu melhor amigo porque eu não tinha presença de pai. Então o Juninho era como se fosse um pai para mim. Ele era alguém que cuidou de mim. Ele tinha uma paternidade sobre a minha vida. Então eu não sabia o que estava acontecendo ali, mas eu fiz uma oração, falei, Deus, se o Senhor existe, se o Senhor tem algo para a minha vida, não deixa eu ter o mesmo fim. Faz um milagre na minha vida. E eu me lembro que naquela noite, eu ouvi pela primeira vez o Espírito Santo de Deus falando comigo. Eu me lembro que eu abri a janela da onde eu morava, estava chovendo muito, eu coloquei a cabeça para fora, comecei a chorar, a água batia na minha cabeça, escorria, e eu chorava, e eu falava assim, se o Senhor tem alguma coisa para a minha vida, se manifeste na minha vida. Eu não entendi na época, mas hoje eu entendo que era como se o Senhor estivesse me ungindo naquele dia, e me separando para o ministério, me separando para aquilo que Deus tinha para a minha vida. Eu tinha 17 anos de idade, e nós começamos então a ir na igreja, a frequentar a igreja. Eu e a Bruna não queria ir na igreja. Eu me lembro do dia que nós sentamos juntos e eu falei assim, amor, Deus quer que eu vou para a igreja, então eu vou começar a ir na igreja. Ela falou assim, eu não vou para a igreja. Ela falou assim, vou fazer 18 anos agora, sempre entrei na balada com o RG emprestado, agora é a única hora que eu vou conseguir entrar na balada com o meu RG, eu não namoro crente. Eu falei, tudo bem, Deus te abençoe, um abraço, se abraçamos, choramos, fui para a igreja. No dia seguinte, quem está lá na igreja? A Bruna. E nós começamos uma trajetória. Começamos a ir para a igreja, começamos a nos aprofundar em Deus, começamos a viver experiências com Deus. E ela fala que, ela não estava indo lá porque ela queria Deus, ela estava indo lá porque ela ficou com medo das meninas ficar olhando para mim, né, amor? Então ela estava indo lá para me proteger, porque ela falou que queria jogar uma menina de dentro do ônibus no acampamento, né? Isso é open house. E nós começamos ali uma caminhada, até que chegou um momento a qual eu fui num culto de segunda-feira, na Família da Fé, aqui do pastor Jossi, e a pregação foi em cima de Salmo 66, aonde o Senhor falou comigo que cavalgaram sobre a cabeça deles, passou pelo fogo, passou pelas águas, o Senhor esteve ali, e eu senti naquele dia, Deus falando assim, eu estou te chamando para o ministério pastoral. Naquele dia estava a Bruna, eu, a minha sogra, e Deus falou assim, eu estou te chamando para o ministério pastoral. Eu fui para o altar, eu entreguei a minha vida verdadeiramente, falei assim, eu sou um pastor. Quando eu volto para o meu lugar, eu falei para a Bruna assim, Deus me chamou para ser pastor. Sabe o que foi que ela falou? Você não sabe nem falar e você quer ser pastor? Irmão, eu era melancólico até o tutano. Eu fiquei mal, fiquei chateado. Falei, não fala mais comigo também, nós não somos mais amigos. Foi um negócio bem...
Só que eu lembro que eu falei isso para minha sogra. A minha sogra, ela foi a única pessoa que acreditou que eu seria um pastor. E foi a única pessoa que nunca me viu com o microfone na mão. Ela foi a única pessoa que me apresentou para todo mundo. O meu genro é pastor. Mas foi a única pessoa que nunca viu, nem eu abrindo um culto, nem eu fazendo uma oração, nunca me viu pregando. E aí, é uma história que mexe muito. Eu não gosto muito de falar da nossa vida pessoal. Por quê? Porque provavelmente eu vou chorar hoje. Então eu não gosto muito. E a gente começa a nossa trajetória. E aí é onde Deus nos chama a viver profundamente no ministério. A parte do nosso casamento, a parte da nossa vida. E eu vou deixar para Nossa Senhora aqui, ó, bonitona, falar, que é ela que manja mais os detalhes. Amém? Amém. Quando o pastor Pablo convidou para a gente estar falando aqui, né, pregando sobre isso, sobre o testemunho e sobre aquilo que o Senhor, Ele faz na nossa vida, né? Eu tenho certeza que se perguntar para cada um de vocês aqui a sua história, o que o Senhor já fez para você, você vai ter algo para falar. Às vezes a gente não está tão atento àquela típica frase de Instagram, você vive hoje coisas que você um dia já orou. É mais ou menos isso, é que nossa vida é tão corrida que a gente às vezes acaba esquecendo, né, de coisas que a gente já orou e que a gente vive hoje. E quando a gente tem essa oportunidade de estar contando algo, falando algo para alguém, isso vem para nos lembrar, para nos trazer a memória, para nos dar realmente esperança. E o que a gente quer hoje aqui é que vocês vivam isso. Que através de experiências que vocês já viveram, que nós vivemos, você entenda quem é o Deus que nós servimos. E ontem nós estávamos conversando, né, e faz um tempo que a gente não falava sobre o nosso casamento, e aqui você que vai casar, preste muita atenção nesse testemunho sobre nós. E quando nós então decidimos nos casar, não foi muito fácil, né, a gente namorou 4 anos para a gente se casar, 2 anos no mundo e 2 anos na igreja, firmes. E então começou a luta, né, porque o pessoal fala, vamos para a igreja, luta. O digníssimo esposo, né, na época era só meu namorado, ele acho que ele não queria casar muito não, para falar a verdade. Ele estava me enrolando, tanto que a gente noivou assim, com tudo pronto do casamento, vamos, foi desse jeito. Nem vou falar onde ele me pediu em noivado, porque essa parte dos meninos não peguem esse exemplo, tá? Por favor. Não foi no zóio, porque a gente não conhecia o zóio ainda. Mas foi tipo, enfim, foi uma confraternização de liderança, tipo, nada com nada. E minha mãe estava lá. O caos. Não, vou falar, porque Não. A gente estava no boliche com o ministério da liderança da igreja. De evangelismo. Do evangelismo. Aí eu fui pedir ela, porque assim, a Bruna, não dá para fazer surpresa para ela, que as amigas dela sabem disso, é impossível fazer surpresa para ela. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer num lugar que ela nunca vai imaginar. Realmente. E aí a gente estava jogando boliche, na hora que a gente estava jogando boliche, eu subi na mesa e falei para todo mundo que estava lá, pessoal, presta atenção aqui. Aí parou todo o estabelecimento e eu falei assim, eu estou aqui agora, diante dessa mulher linda, maravilhosa, e eu falei, Bruna, quer casar comigo? Não tinha uma amiga minha lá, não tinha meus pais, não tinha ninguém, enfim, né, tá bom. Ele mulher é difícil de agradar, né? Enfim, fui pedida em casamento aí. E então nós começamos essa primeira etapa da nossa vida. Eu gosto de falar sobre isso porque eu acho que foi a primeira vez que o Senhor começou a se manifestar para nós de uma maneira tão real e surpreendente. Nós sabemos que o Senhor, Ele é o Deus que cuida de todas as coisas, né? A palavra dele diz, né? Porque nós estamos ansiosos, preocupados, né? Ele cuida de tudo. E quando nós fomos casar, nós não tínhamos condições nenhuma, né? Na época, o Pablo não tinha condições nenhuma. Nosso primeiro encontro com 17 anos, eu paguei o rolê, tá, galera? Eu paguei o dog lá da Norte Sul, mas enfim. Então não tinha condições nenhuma. Mas nós tínhamos um sonho. Qual era o sonho? Viver a vontade do Senhor. E para viver a vontade do Senhor, nós precisávamos casar. Porque o Senhor, Ele tinha talvez uma pressa, né? Como vocês sabem mais ou menos da nossa história, tinha pressa para que isso acontecesse. E aí eu me lembro que a gente, no meio do ano, antes, né, disso, a gente foi visitar um lugar. Esse lugar eu tinha dançado quando eu tinha 15 anos. Então, era o meu sonho casar nesse lugar. Chegou lá, esse lugar tinha dado tudo, né? Que fecha tudo junto, tinha dado 47 mil reais. Aí eu falei, nossa, meio alto, né, o valor. Pensa, a gente é casado há 12 anos, então, você vai fazer 12 anos, né?
Ele é melhor que eu de datas. E aí, é muito tempo atrás, então era um valor que, pensa, não tinha dinheiro para pagar o dog, 47 mil, né? Brincadeira. E aí, beleza, fomos embora, fiquei meio desanimada de procurar novos lugares, isso foi no meio do ano. Quando chegou no final do ano, estava chegando próximo, eu queria procurar novos lugares, porque alguém estava me enrolando. E ele falou assim para mim assim, não, a gente vai casar só se for naquele lugar e tem que custar 20 mil reais. Aí eu tive a certeza, não quer casar. Realmente, ele está me enrolando. Eu falei para ele, você está louco? Mas o Pablo, né, pastor de vocês, como vocês sabem, ele sempre foi assim. Ele sempre foi. E aí, ele falou, não, vai ser isso. Né? Eu acho que ele teve algum momento que Deus falou para ele, vai, meu filho, é isso, declara, profetiza, abre sua boca, o que você falar vai acontecer. Então, ele levou isso muito a sério. E ele falou que isso iria acontecer. E eu pensei, é impossível, porque a gente já foi lá, não tem condições. Quando chegou em dezembro, eu recebi um e-mail falando, a gente vai estar com umas promoções, né? Aquele negócio de final de ano, bater meta, precisa fechar o negócio. Falei para ele, vamos lá? Ele falou, vamos lá, mas você sabe que é só 20 mil reais, né? E eu só vou casar se for lá. E aquilo gerava uma indignação dentro de mim, que eu já queria saber, casa em qualquer lugar, no zóio, pode ser. Eu já estava nesse nível, assim, né? E aí, chegou lá, a gente começou, e ele falando, né? Oramos por isso e tal, eu não estava com fé que isso iria acontecer, de jeito nenhum, fiquei pensando, a gente não vai casar. Chegou lá, eles começaram a dar tudo, né, pra gente, coloca isso, e coloca cascata de chocolate, e para todas as pessoas, e decoração, e limousine, e não sei o quê, e tudo que eu sonhei. E foi colocando, que eu tinha uma pasta, né, um caderno na época, né, que a gente não era tão de telefone assim naquela época. Então, eu tinha um caderno cheio de informações, cheio de orçamentos, então eu sabia tudo, sabia valor, sabia tudo. Chegou lá, Pablo falou assim, então, qual que fica esse valor? Ele falou assim, eu consigo fazer para vocês, tá? Acho que ficou 37 mil reais. Eu falei, 37, tá bom, né? Pelo menos baixou um pouquinho. 37 mil, eu falei, ainda não tem condições, a gente não tem condições de pagar isso. Ele falou assim, então eu vou ali conversar com a dona e eu já venho. Aí ele foi lá, voltou. Eu vou conseguir dar tudo isso que tá aí para vocês, eu vou dar o seu vestido, eu vou dar a roupa do noivo, da mãe da noiva, do pai do noivo, e colocou mais coisa. Eu fiquei pensando, ele não entendeu, né? Tipo, aquele pouco, eu não estava dando, ele foi colocando mais coisa. E era tudo que eu tinha sonhado e já orado para o Senhor, porque eu tinha recebido uma palavra um dia de uma amiga minha, que ela falou, sonha mesmo, sonha que Deus dá. Eu falei, o quê? Estou sonhando, até hoje eu estou assim. E aí, eu falei, eu vou sonhar, então eu queria tudo. Na hora que chegou lá, ele falou assim, olha, a única coisa que eu não consigo mexer é o valor do DJ, porque o DJ é 2.500 e não é estrutura nossa, é terceirizado, não tem o que fazer. Mas isso tudo que eu estou falando para vocês vai ficar, então, no total, com o DJ, o valor de R$22.500. Acho que você não entendeu, irmão. Tira os 2.500 do DJ. R$20 mil. E aí, nós, então, fomos. E ele falou, sabe o que ele falou ainda? A gente vai conversar aqui, vai pensar o quê? Falei assim, com toda a autoridade, eu vou pensar, só um minuto. Aí ele levantou e eu continuei comendo minha coxinha, né? Degustação. E eu falei, e aí, amor? Ela falou, e aí o quê? Nós vamos casar. Eu falei, amém, nós vamos casar então. Porque foi a nossa primeira experiência, a gente não tinha essa noção, né? Que tipo assim, nossa, realmente, o Deus que a gente serve, ele é poderoso, né? Porque era impossível, era algo que era impossível de acontecer. A gente se casa, né? Acontece o casamento naquele lugar e... Eu não sei você, mas quando você adquire uma experiência com Deus, quando você vive algo com Deus, você começa a andar por fé naquilo que você recebeu um dia da parte de Deus. É como se você conhecesse uma face de Deus. E nós conhecemos uma face de Deus, que é o Deus proverá. E nós começamos a andar por fé. Eu me lembro que nós nos casamos, entramos na nossa casa, não tinha nada em casa ainda. Uma semana antes a gente conseguiu todos os móveis, conseguiu tudo, foi muito rápido. As pessoas que foram lá montar ainda. Exato, a gente estava lua de mel e a gente não tinha nada. E quando a gente volta, a casa estava toda montada. Deus nos abençoou muito. E a gente estava vivendo aquela vida de sonho, né? Casamento novo, tudo certo. Aquela linda história. Vamos cuidar da nossa vidinha, vamos seguir a nossa vida, porque Deus é bom. Vamos construir a nossa família. Com 11 meses, depois de ter casado, a minha sogra ela faleceu de câncer. Né? Todos já conhecem a história. Com 38 anos de idade, ela faleceu. E aí, então, 11 meses depois... Beatriz, Bianca e Brenda vêm morar na nossa casa de 3 cômodos, casa que não cabia todo mundo. E nesse período a minha esposa tinha comprado um cachorrinho, um Yorkshire.
e tinha 40 dias pro miserável do cachorro desmamar, e aí, de repente, chega as 3 meninas e um cachorro filhotinho. Irmão, aí foi loucura. As crianças dormiam na sala, no chão, o cachorrinho fazia cocô, eu ia sair para trabalhar, pisava no cocô, era um negócio terrível. Foi assim, um momento muito, muito doido da nossa vida. E aí foi onde a gente começou a ser provado violentamente, nessa parte da nossa vida. Eu me lembro um dia que eu estava trabalhando, a Bruna não trabalhava, aumentaram então o custo de vida nosso, e a Bruna, eu preciso honrar a vida dela, porque a Bruna, ela comia durante o almoço, ela comia salsicha, ela comia ovo, às vezes ela não almoçava, para que quando eu chegasse do trabalho à tarde, eu comia carne, contrafilé, algumas coisas para ela, porque ela não queria que eu soubesse o que a gente estava passando em casa em relação ao financeiro, ou que não tinha comida em casa para comer. Então eu comia, ia dormir, porque no dia seguinte eu tinha que trabalhar. Então ela foi junto com as meninas, sustentando toda a casa, segurando para que eu não soubesse, para que eu não sofresse. E teve um dia que ela não aguentou e ela falou assim: amor, não tem mais comida em casa, não tem nada para comer. Eu falei: como assim? Ela falou assim: não tem nada, acabou a mistura, acabou tudo, eu não sei o que vai acontecer. E eu me lembro que eu comecei a chorar no meu trabalho. Eu fui para o banheiro. Quem já aqui orou no banheiro da empresa? Eu ajoelhei no banheiro da empresa e eu comecei a falar: Senhor, cuida da minha casa, Senhor, cuida da minha família. A minha sogra morreu, a gente não tinha planos para que isso acontecesse, nós não temos ninguém, nós não temos pai, nós não temos mãe rico, a gente não tem ninguém para poder nos ajudar, nós só temos o Senhor, faz um milagre. E eu me lembro que quando eu volto para minha mesa chorando, eu peguei meu celular e a Bruna me mandou uma foto, e uma foto era de uma compra que tinha chegado em casa enquanto eu estava orando. Deus mandou uma compra com carne, comida, Danone, foi algo extraordinário que aconteceu. E ali Deus começou a falar muito no nosso coração: se vocês pedirem, vai acontecer. Se vocês abrirem a boca, vai acontecer. Se vocês clamarem, eu vou ouvir. E nós começamos a viver assim. Vamos falar com Deus, vamos pedir para Deus. Sabe quando você está passando por uma dificuldade, você liga para o seu pai, você liga para sua mãe, você liga para um amigo? Nós não temos para quem ligar. Até hoje nós não temos para quem pedir, irmão. Nós não temos família, nós não temos ninguém. Então todas as vezes que alguma coisa acontece, a gente fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor está aí, eu sei que o Senhor está me ouvindo, me ajuda. E nós começamos a viver níveis de fé naquela situação. Nós começamos a avançar, nós começamos a viver esses milagres. E chegou um dia que estava chegando próximo ao aniversário da Brenda, e ela falou assim, ela estava juntando dinheiro. E eu falei assim: uau, eu sou um grande pai, porque eu estou ensinando a minha filha a guardar dinheiro. E ela estava com o cofrinho dela, guardando dinheiro no cofrinho, toda feliz. E ela tinha 5 anos para 6 anos, aproximadamente, e ela falou assim: pai, eu falei: oi. Ela falou assim: eu estou guardando dinheiro. Eu falei: uau, parabéns, você está guardando dinheiro. Ela falou assim: sim, estou guardando dinheiro. Eu falei: o que você vai fazer com esse dinheiro? Aí ela falou assim: eu estou guardando dinheiro porque está chegando meu aniversário e eu quero poder comer um lanche no lanchão. E aquela voz dela, aquela situação falando aquilo para mim, foi o dia que eu falei para Deus: se o Senhor não fizer um milagre, eu vou morrer. Eu não aguento mais. Eu saía de madrugada na rua, eu entrava em crise, 3 horas da manhã, eu chorava para a rua, gritava: Deus, por que o Senhor me abandonou? Eu não tenho condições de cuidar dessas meninas, eu não tenho estrutura emocional para cuidar delas, eu não tenho ninguém. Senhor, o Senhor precisa fazer um milagre. E eu me lembro que quando isso aconteceu, eu voltei para casa e eu fiz uma oração de uma palavra que eu tinha ouvido. É muito importante você estar no culto e ouvir as palavras que são pregadas, porque eu ouvi sobre a oração de Jabez. E a oração de Jabez, ele clamava a Deus, porque ele não tinha ninguém, e ele falava: Senhor, me abençoa, me abençoa. E tem uma canção, eu quero que o Rufino cante essa canção, que é a canção que marcou essa trajetória da nossa vida. Deus, se o Senhor me abençoar, minhas tendas ampliar, se a tua mão for sobre mim. Deus, se o Senhor me abençoar e do mal me afastar, em nome de Jesus te agradeço.
eu tinha ouvido essa palavra e eu comecei a cantar essa música todos os dias. Senhor, me abençoa. Eu não quero riqueza, Pai. Eu só quero uma coisa, cuida delas. Cuida da minha casa. Eu prometo que se o Senhor cuidar da minha casa, eu vou cuidar da casa do Senhor. Eu prometo que se o Senhor cuidar das minhas coisas, eu cuidarei das suas coisas. E eu fiz uma aliança com Deus. Eu falei, Senhor, faz um milagre na minha vida. E sabe quando você chega num nível da tua vida que você não tem a quem recorrer, você não tem para onde correr. E eu lembro que nós queríamos comprar um apartamento, porque não dava mais para morar onde a gente estava. Nós não tínhamos recurso, nós não tínhamos nada, irmão. Eu me lembro que a gente saiu uma vez por mês para comer lanche. E quando a gente saiu uma vez por mês para comer lanche, cada um tinha o lanche já certo que ia comer. E a Brenda, ela sempre pedia para adicionar presunto no lanche dela, e era R$2 para adicionar o presunto. E a Bruna chamava ela de canto e falava assim, filha, não dá para colocar, a gente não tem R$2 para colocar um presunto no lanche. E a Brenda, tá bom, tudo bem. Nós louvamos a Deus pela vida das meninas, porque elas nunca reclamaram, elas nunca jogaram nada na nossa cara, elas nunca foram críticas àquilo que a gente podia fazer, elas sempre levaram, assim, sempre, a gente conseguia ser feliz no pouco, a gente conseguia ser feliz comendo pipoca, a gente era simples, todo aniversário a gente preparava uma mesa de café, e às vezes era leite com Nescau e pão, e a gente sentava na mesa e celebrava. Nunca tivemos um problema com elas em relação a reclamar de condições. E a Brenda entendia, não, tá bom, tudo bem, né? Não tem problema, mas vai dar certo. E a gente sempre na fé. E eu cheguei num momento da minha vida que eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu vou fazer tudo o que o Senhor falar a partir de agora. Mas eu não quero mais viver a vida que eu estou vivendo. E eu me lembro que nós estávamos num culto e o pastor da igreja falou assim, eu preciso de 100 famílias que deem uma oferta de R$1.000 aqui na igreja, porque nós vamos comprar um terreno e eu preciso dar entrada no terreno. E eu sei que Deus já falou com algumas famílias aqui, e eu preciso que nós venhamos nos levantar como igreja. E eu fui o primeiro a me colocar de pé naquele dia. Na hora que eu me coloquei de pé, a Bruna fez assim, ó, o que você está fazendo? Eu falei assim, Deus falou comigo. Ela falou assim, você é louco? E eu de pé, fui lá, peguei meu carnezinho, e eu falei assim, eu vou honrar o Senhor. Eu lembro que esse dia nós fomos para casa, irmão, e quando a gente chegou em casa, a gente brigou muito. A Bruna falou assim, a gente não tem R$2 para colocar o presunto no lanche. E quem é antigo na igreja sabe, ela falou assim, eu não consigo ajoelhar no altar, porque olha aqui, o meu sapato está furado, os 2 sapatos embaixo. Os 2 sapatos dela estavam furados, então ela não podia ajoelhar, porque se ela ajoelhasse, todo mundo ia ver que estava furado o sapato dela. E eu falei assim, aquele dia... Nem tinha o paninho da época para eu fingir, né? E aí eu falei para ela, falei assim, aí eu virei o alfa da casa. Eu falei assim, Deus mandou eu fazer. E você pode ter certeza que até o final do ano, tudo que você pedir para Deus, Deus vai fazer. Mas até lá, respeite a palavra que Deus colocou no meu coração, porque o Deus que me chamou vai me sustentar. Ela secou as lágrimas. Amém. Mas foi um amém assim, se não der certo, eu acabo com você. Sabe aquele amém de mulher? A gente queria comprar um apartamento. Aí ele falou assim, até o final do ano você vai entrar no seu apartamento. Eu falei, até o final do ano você vai entrar no seu apartamento. Isso era em abril. E aí eu fui pro quarto e falei assim, Senhor, por favor. Eu fiz uma loucura ali na sala agora. E assim, irmão, quem conhece as Verginelli juntou as 4 lá. Nós vamos cobrar ele. E eu falei, Senhor, por favor, eu te imploro, o apartamento, faz isso, que senão essa mulher vai acabar comigo. Ela vai chegar no final do ano. E mulher não esquece, né? Eu falei, né? Eu já estava vendo assim a cara dela. E aí, nesse período, a gente tinha um dinheiro guardado e a gente começou a tentar comprar o apartamento. Só que a minha sogra, ao morrer, ela deixou muita dívida. E as dívidas eram todo no nome da Bruna. R$15.000 de dívida de uma coisa, terreno, internet, muita coisa. Que quando a gente foi começar a pagar essas contas para poder comprar o apartamento, a gente viu que não ia dar certo. E nesse mesmo ano, a gente foi no aniversário da Brenda, a gente foi no boliche. Ó, boliche é mistério na nossa família, hein? E nesse dia que a gente estava no boliche, você ganhava uma porção de batata sendo aniversariante se apresentasse o RG. E aí eu falei para a Bruna assim, ó, pega o RG da Brenda, vamos jogar boliche, a gente tem o dinheiro do boliche, mas a gente não tem o dinheiro da batata. Só do boliche tinha. Só tinha do boliche? Não tinha também. Não tinha da bebida. Então eu falei assim, leva o RG que a gente chega lá e come uma batata. Fechou? Fechou, juntamos uma família, vamos comer batata e vamos jogar boliche. Uhul, batata e boliche. Chegamos lá para jogar boliche. Falei, Bruna, pede a batata lá, amor. Ela falou assim, tá bom, foi procurar a bolsa, cadê o RG da Brenda? Ela não levou o RG da Brenda. Aí aquele dia eu fiquei doido. Nós jogou boliche e não comeu batata, irmão. Não tinha dinheiro para comprar uma porção de batata, Rogerinho. E aí eu fiquei bravo, eu falei, não acredito, tal.
Só que nesse meio tempo, uma madrinha da Brenda, ela tinha ligado falando que queria ir lá dar um presente para Brenda. E aí eu pensei assim, Brenda, pede um patinete, uma bicicleta, pede 2, um para mim, um para você, sei lá, filha, vamos, madrinha rica, aproveita, né? E aí eu me lembro, isso era em novembro, nós estávamos no processo de compra do apartamento, já tinha dado, parte das dívidas já tinham sido pagas, a entrada estava em negociação, em novembro, e essa mulher chega para nós e falou assim, eu vendi uma casa na Bahia, eu estou mudando para São Paulo e eu queria dar um presente para vocês. E o presente que eu queria dar para vocês é R$50 mil. Ah, irmão, você é para Jesus, amém? Ai, que eu senti a tua inveja daqui. Nossa, meu Deus, está repreendido. Ela deu R$50 mil. E aí, quando nós olhamos aquela situação, é algo muito doido, e a gente falou assim, meu Deus, nós conseguimos ali fazer todo o processo do apartamento, de compra, e nesse período, eu falei para a Bruna assim, nós só vamos entrar no apartamento se o apartamento estiver todo reformado, não quero entrar se não estiver reformado. Só um adendo nisso daí, porque é importante a gente sempre confiar naquilo que nós falamos para o Senhor e pedimos. Porque quando ele falou isso para mim do apartamento até o final do ano, a gente estava no processo, mas a entrada tinha ficado muito alta, a gente faltava um valor ainda, para a parcela ser uma parcela menor, então, enfim, todo um rolo. E quando ela deu 50 mil, ele falou, pronto, a gente vai conseguir comprar o apartamento, glória a Deus por isso. Só que isso ela deu no final ali, mais ou menos de novembro. Para a gente entrar no apartamento, ia demorar um pouco ainda. A Caixa tem que aprovar, tem que sair financiamento, né? Demorou tanto que quando a gente entrou no apartamento, o financiamento saiu 3, 4 meses depois. A gente ficou 3, 4 meses sem pagar ainda. Quem aqui já comprou casa pela Caixa ou apartamento? Demora ali um período para você poder ser aprovado e assinar os documentos. São 2, 3 meses aproximadamente. Só que aí a gente foi, né, deu entrada, tudo ali, foi pro apartamento. A gente não tinha muito tempo, porque a gente, na nossa cabeça, vamos começar a pagar o financiamento e mais o aluguel, tipo, não dá, fora de cogitação. E aí o moço da imobiliária, ele falou assim, Pablo, faz o seguinte, eu vou pedir a chave pro dono, porque o dono do apartamento que você está comprando é meu amigo, e aí eu vou falar para ele da sua história e tal, vou falar para ele assim, não, deixa ele já ir reformando e tudo, né? Então eu vou pedir a chave do apartamento para ele antes mesmo de sair, antes mesmo de assinar os contratos. Aí o Pablo falou, tá bom, que bênção, né? Vamos começar já a arrumar. Aí a gente estava subindo as escadas do apartamento com a chave na mão no dia 20 de dezembro. E aí, enquanto a gente estava subindo com a chave na mão, no dia 20 de dezembro, o Espírito Santo falou comigo. E ele falou para mim assim, eu falei para você que seria esse ano. Não é ano que vem, não é daqui 3 meses. Eu falei que seria esse ano, seria esse ano. E aí eu me lembrei da palavra que foi falada em abril. Ainda esse ano nós vamos pisar no nosso apartamento. E no dia 20 de dezembro, subindo as escadas, Deus falou, era esse ano, não era ano que vem. O que a gente está tentando passar para vocês é o seguinte, irmão, se você abrir a boca e declarar, Deus tem poder para fazer, Ele tem uma aliança com aquilo que Ele libera sobre a tua vida em nome de Jesus. E nós subimos as escadas com a chave na mão, entramos no apartamento e nós começamos a reformar todo o apartamento. Nós começamos a trabalhar ali com o dinheiro que entrou e faltava colocar os móveis planejados, vou acelerar um pouco por questão do tempo. Eu só vou falar essa parte rápido. O pastor Pablo, como vocês já sabem, falou, não, a gente só vai entrar com os móveis planejados lá dentro. Eu fiquei pensando, como assim? As meninas não têm cama, elas dormem na sala, o guarda-roupa nosso é um só para todo mundo, já está destruído, porque não cabe mais, nossa sopa estava em caixa, o caos, pensa no caos. E ele quer esperar móveis planejados. Ele falou, não, a gente só vai entrar, igual do casamento, irmão, só vai casar, isso. Aí eu falei, tá bom, vamos atrás desses móveis planejados. Só que os móveis planejados, a gente tinha 1 mês para entrar. Demora às vezes 2, 3 meses, quem fez sabe que demora. E ele falou, não, a gente vai entrar lá com esse móvel planejado. Começamos a pesquisar, 30 mil, 27 mil, 34 mil. Eu falei para ele, quanto a gente tem de dinheiro? Ele falou para mim assim, eu fiz as contas aqui, a gente tem 7 mil que está guardado para documentação, na hora que sair, e a gente só tem 14 mil. Eu falei, não está batendo essa conta aí não. Eu falei para ele, está dando mais que o dobro, todos os lugares que a gente está vendo. Ele falou, não amor, vamos orar. A gente vai entrar em 1 mês e vai ser 14 mil reais. Eu já estava desanimada, porque a gente esquece, né? Tipo, o pessoal lá querendo voltar para o Egito, a gente esquece da palavra do Senhor, a gente esquece o que a gente já viveu, por isso que é tão importante a gente relembrar tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. E aí eu falei, não vai rolar, mas eu falei, amém, vamos lá. Como fomos no próximo, chegou no próximo, deu 27 mil reais. Vai ser só se for no branco, não tem marrom, porque o branco é mais barato, 27 mil. Falei, tá bom, vou pensar.
Não tinha os 27 mil, tinha nem como parcelar. Eu falei, tá bom. Fomos orar de madrugada, estávamos orando. Amanhã a gente vai visitar um outro lugar, que era uma pessoa que era da nossa antiga igreja. E ele falou pra gente ir lá fazer a cotação com ele. Falei, tá bom, pra mim, é minha última esperança. Senhor, o Senhor sabe, é 14 mil, é o que a gente tem e é o que tem que ser. Amém. Impossível, impossível. Malemaia dá pra fazer ou o quarto ou a cozinha, né? Não tinha como. Quando chegou lá, ele começou a falar assim, como que você quer, Bruno, no apartamento? Eu falei, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, tudo que vocês possam imaginar. Mulher, a casa né? inteirinha, Mulher. planejada, inteirinha. Móveis em todos os lugares. Eu tenho armário em todos os lugares da casa. Painel é de parede fora a fora, e eu quero tudo marrom. Eu falei para ele, não queria branco. Ele falou assim, pode ser branco dentro? Não, dentro pode ser, ninguém vai ver. Eu falei, mas por fora eu quero tudo marrom, tudo mais caro. Eu aqui, né? Pensando, 50 mil vai dar nesse moço aqui. Ele falou assim, e ele desenhando tudo comigo, tal. Ele falou assim, então, mas quanto que fica isso aí? Ele falou assim, então, eu vou fazer do jeito que você quiser, nem precisa continuar o projeto aqui comigo. Eu vou fazer do jeito que você quiser. Eu lembro que a gente nem terminou. Fiquei pensando, sério? Ele falou, sério, do jeito que você quiser. Ele falou assim, aí o valor é o seguinte, eu estava orando essa madrugada e o Senhor falou para mim que eu tenho que fazer esse valor aqui para vocês. Ele escreveu assim no papelzinho, 14 mil reais, e virou assim pra gente. E aí eu falei, o quê? O mesmo Deus do 20 é o mesmo Deus dos 14 mil. E isso é muito importante. E a gente contar isso para vocês, porque era o pastor Pablo e a pastora Bruna. Primeiro que eu não era nem pastora nessa época. Irmão, eu não tinha nem essa fé que você está imaginando que eu tinha aí. Você viu que eu fui duvidando o que ia acontecer. Então, não tem nada a ver com isso. Nós somos filhos do Senhor. E quando nós somos filhos, nós entendemos a nossa identidade, nós entendemos que Ele é o Deus que cuida. Não é pelo fato dos 14 mil reais, é pelo fato da fé. A fé que é gerada, a fé que foi proclamada, que foi liberada em oração, em pedido para o Senhor. É isso que aconteceu ali. Não é o fato dos 14 mil reais, mas é o fato do quê? Nós oramos. Era impossível. Nós não falamos para ninguém, ninguém sabia que esse valor que a gente tinha para fazer era uma coisa entre eu e ele. E ele falou, o Senhor, essa madrugada me falou que eu tenho que fazer esse valor. Eu não sei nem exatamente qual é o valor que ficou os nossos móveis. Eu sei o valor que o Senhor mandou ele fazer. E uma pessoa obediente nos abençoou tanto a nossa vida. E eu não sei quem é você hoje. Às vezes você pode ser a pessoa que precisa ser abençoada, ou a pessoa que o Senhor está levantando para abençoar vidas. Aleluia. O que nós precisamos? Estar atento à voz do Senhor. O que o Senhor tem falado com você? Em um mês, ele terminou toda a reforma do nosso apartamento, ele colocou a pedra na cozinha, ele fez toda a parte elétrica, ele montou todo o nosso apartamento. E até hoje, faz mais de 10 anos que a gente tem o nosso apartamento e os móveis ainda continuam em perfeito estado, porque Deus, quando decide cuidar, Ele cuida, amém? Nós fomos fazer o pagamento da documentação, tinha 7 mil reais na conta, a Bruna nunca tinha vivenciado um período de zerar a conta, então ela tinha muita expectativa de que, na hora que zerar a conta, vamos entrar no desespero, vai ser... A gente ia morrer de fome. Por quê? Porque eu sou estabilidade, conformidade, eu sou tudo aquela... Guarda tudo que a gente tem, pelo amor de Deus. E a gente foi na caixa, né, fazer a documentação, era 7 mil que o corretor tinha passado para nós, e na hora que a gente chegou lá... Era o que tinha, 7 mil. 7 mil. E na hora que chegou lá, fazendo os cálculos, tudo, de repente eles passaram lá um valor de 4 mil reais para nós. A gente pagou 4 mil reais, sobrou 3 mil reais na conta, e foi o dia que a Bruna chorou, não pelo... A gente já tinha recebido bênçãos maiores, mas ela chorou porque ela entendeu, Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida. Porque eu chorava muito, eu orava e falava para o Senhor assim, Senhor, por favor, não deixa essa conta zerar, Senhor. Você sabe como é meu coração, eu preciso disso. Você entende como é um Deus tão bondoso que Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida? 3 mil reais não ia mudar a nossa vida. Porque é 3 mil reais, irmão. 3 mil reais hoje em dia, naquela época era um pouco mais, mas não muda, entendeu? Malemar ia sobreviver 2 meses e acabou o dinheiro. Mas eu precisava disso, e o Senhor sabia disso. E na hora que deu 4 mil e sobrou 3 mil para mim, aquilo foi algo de um cuidado de Deus tão grande. Ela entrou no carro e começou a chorar, né? Tipo, falando com Deus. E aí um dia a gente estava sentado em casa. Eu não sei vocês como era na família de vocês, a nossa família era muito grande, então a gente sentava e ficava conversando, e a gente estava sentado no sofá, na sala, conversando, e a conversa nossa era, se a gente tivesse dinheiro, o que a gente ia comprar para comer? Aí a Brenda falou, eu queria o negócio do Bob Esponja, o Yakult do Bob Esponja. Eu queria comer não sei o quê. Aí a Bruna, eu queria comer goiabada. Goiabada? Vontade aquele dia. E veio na sexta, irmão.
Mas E não a gente não começou... sabe dar goiabada não. A gente começou a falar de coisas que a gente queria comer, começamos a falar a marca do que a gente queria comer. E a Brenda falou assim, eu queria tanto um puff para eu poder guardar meus brinquedos, sentar. E de repente, enquanto a gente conversava, tocou o telefone de casa, era a portaria. Aí o porteiro falou assim, o Pablo, tudo bem? Um carro vermelho com uma mulher deixou aqui um baú para vocês aqui na portaria. Eu falei, baú? Desce aqui para pegar. Eu falei, baú na portaria? O que é isso? Será que tem uma bomba lá? O que está acontecendo? Nós ficamos com medo de abrir, né? Colocamos no meio da sala e ficamos assim, Senhor, o que tem aqui? E eu lembro que nós fomos lá e abrimos o baú, né? Que era exatamente o que a Brenda queria para poder sentar. Assim, bem infantil, de criança, sabe? Na hora que a gente abriu o baú, tinha um monte de guloseimas dentro do baú. De tudo que a gente estava conversando na sala, tinha dentro do baú. Yakult do Bob Esponja, tinha goiabada, irmão, dentro do... Goiabada. Goiabada, você entende? Eu gosto de dar ênfase nisso, porque, irmão, de verdade, se hoje Deus tocar no seu coração e mandar você fazer uma compra para alguém, você vai comprar goiabada? Seja sincero. A goiabada vem na cesta, ninguém quer, a coitada fica lá, malemar você usa para fazer um bolo de fubá com goiabada. Caso ao contrário, quem que abre a goiabada? A goiabada estraga. E aquele dia eu falei, porque você entende que é detalhe? O Senhor, Ele se preocupa com detalhes, Ele se preocupa em mostrar o cuidado dEle com a gente. Eu aquele dia falei, nossa, queria tanto uma goiabada, porque eu não tinha dinheiro para comprar a goiabada. E aí, a pessoa que foi usada por Deus, porque o Senhor... A gente não sabe quem é a pessoa até hoje. Se você estiver aqui, eu queria te dar um abraço, amém? Um uno vermelho, uma mulher loira, não sei quem é. Ela teve essa sensibilidade tão grande do Espírito Santo, que ela pegou a goiabada e colocou lá dentro. Você entende como isso é um cuidado de Deus sobre a nossa vida? É por isso que a palavra ela deixa tão fortemente, né, para ter um impacto em nós, o quanto Ele realmente ia cuidar de nós. E isso aqui tudo que a gente está falando, se você prestou atenção no que o Pablo falou no começo, o Pablo depois disso ele saiu do trabalho, ele ficou trabalhando na igreja, porque ele queria viver o chamado do Senhor para a vida dele. O Pablo tinha um salário que era uma ajuda de custo de R$600 no final da vida. Antes disso ele tinha R$200, ganhava R$300. Era isso para sustentar a casa. Eu ganhava R$600 por mês, a Bruna ganhava R$1.800 por mês. E a gente tinha 5 pessoas na nossa casa e um cachorrinho miserável. Mas o Pablo sempre... Cachorrinho crescia, comia ração, tinha que comer ração boa ainda, senão tinha o Nick. O Nick foi Pablo, embora bem depois daquela praga. Ele abriu mão. E quando ele fez essa oração com o Senhor, que é a canção que a gente cantou e tudo isso, ele sempre falou para o Senhor, Senhor, eu vou cuidar das coisas do Senhor, mas eu preciso que o Senhor cuide das minhas coisas. E aqui eu já quero abrir, porque o Senhor está falando do Espírito fortemente no meu coração, que você pode ser a pessoa que está com medo de abrir mão de alguma coisa financeiramente, da sua parte profissional, para viver aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Nós somos a prova disso, do cuidado de Deus. Nós sempre falamos, cuide das coisas do Senhor, porque Ele vai cuidar das suas coisas. E isso é uma coisa que nós temos vivido na nossa vida até hoje. Nós sempre cuidamos das coisas do Senhor. O meu marido não tem problema nenhum em ter que ofertar, em ter que dar dinheiro, ele não tem esse problema, porque ele sabe que o Senhor cuida de nós. E por quê? Porque quando ele falou, eu vou então para o ministério pastoral, não tinha, era R$600. Nós estamos falando de R$600 depois de 2, 3 anos. No começo era de graça. Ele estava lá, eu fui para o mercado de trabalho, na época eu entrei como uma recepcionista, para que o meu marido pudesse viver aquilo que é o sonho dele. Hoje você me vê em casa, irmão, mas já perderei muito. Hoje ela é esposa troféu. Segundo eu sou a do lar. Mas era um combinado. Era um combinado que nós tínhamos entre nós, porque eu falava, o Senhor vai abençoar a vida do meu esposo, então eu preciso segurar as pontas aqui. Você acha que eu segurava as pontas sozinho? Você acha que casa que sobrevive com R$1.800, com 5 pessoas? Era milagre do Senhor. A gente pagava as contas, um dia no mês conseguia comer um lanche. Não tinha R$2 de presente, mas tinha um lanche. E era um milagre do Senhor, porque não tinha condições. Mas a palavra é o quê? Cuide das minhas coisas, que eu vou cuidar das coisas de vocês. E isso o Senhor sempre foi fiel na nossa vida. Sempre. E é por isso que existe hoje em dia a casa do Pai. Porque nós sempre cuidamos das coisas do Senhor. Sempre, principalmente o meu esposo. E aí nesse período, irmão, quando chegou o puff, aí eu entendi um princípio de Deus. Eu creio que tudo aquilo que é nosso já foi entregue para nós, as regiões celestiais, antes da fundação do mundo. E nós não estamos vivendo porque não somos ousados em declarar aquilo que Deus tem para nós. E eu comecei a falar dentro de casa assim, o Deus que me deu 50 mil vai me dar 100 mil agora. Aí a Beatriz rachava o bico, esse cara é muito louco, ele tem problema. Eu falava, Bia,
Não duvide da minha fé. Eu lembro que eu passava ali na frente do Swiss Park, estendia a mão e falava assim, eu vou morar nesse lugar. Nós íamos no carro e eu falava assim, eu fingia que eu ia falar no telefone, não, pode deixar, estou chegando aí no Rio de Janeiro, de avião, vou pregar aí sim e tal. Você lembra quando eu fazia isso no carro? Vocês lembram que eu ficava conversando sozinho, falando que eu estava indo pregar? E eu começava a viajar, e as meninas rachavam o bico, dava risada. A gente parava no pedágio, eu falava, vai Brenda, fala para a moça que Jesus ama ela. Abaixava o vidro, a Brenda, Jesus te ama. E se escondia assim. A gente vivia um negócio assim, de fé, crendo que Jesus, ele realmente está vivo. Ele vive, amém? E todo dia eu chegava em casa e falava assim, o Deus que deu 50 vai dar 100, o Deus que deu 50 vai dar 100. De repente, a mulher dos 50 mil ligou para a Bruna. Ela falou assim, Bruna, você está onde? Estou aqui em casa, estou indo aí. Chegou lá em casa com uma sacolinha da Boticário, laranja. Falou, vim aqui trazer um presente para vocês, porque eu vendi uma casa em São Paulo, estou mudando para Campinas. Se vocês quiserem o WhatsApp dela, eu mando para vocês depois. E ela falou assim, eu vim aqui porque eu queria dar um presente para vocês. Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com a sua mãe. E eu vim aqui entregar essa sacola para vocês. Na hora que pegou a sacola, adivinha o que tinha dentro da sacola? 100 mil reais. Aí a Beatriz olhou e falou assim, agora eu acredito nesse negócio aí. É mais doida que nós, profetizando. Coitado do Rafinha. E ali a nossa casa começou a viver um negócio muito doido. E eu fui, peguei 10 mil reais, dei meu dízimo, peguei mais 5 mil reais e eu abençoei a vida de todos os pastores da igreja. E eu falei assim, eu quero fazer isso, porque eu sei que um dia eu vou viver grandes coisas com Deus. E eu sei que Deus vai levantar pessoas para abençoar a minha vida também. E a gente começou a viver coisas extraordinárias com Deus. Nós pegamos esse dinheiro, investimos, como eu trabalhei na Ambev, eu aprendi algumas coisas na Ambev, começamos a investir, viver de juros, começamos a viver de renda ali com algumas coisas. E eu lembro que quando nós fomos começar a casa do pai, nós tínhamos desses 100 mil ainda 40 mil reais. Esses 40 mil reais foi o que a gente começou a casa do pai, sem dinheiro nenhum em relação a salário. Eu fiquei 2 anos aqui sem ter salário. Eu lembro que a gente sentava na sala e o Vince chorava para nós, chorava. E o Igão, ele falava assim, não, se for preciso a gente vende água no semáforo. Irmão, faz 6 anos que tem igreja, o Igão nunca vendeu uma água no semáforo. Não precisou, né? E eu lembro que assim, todo mês era algo muito doido. Eu lembro que a igreja, ela pagava o aluguel, pagava todas as contas e não tinha dinheiro, não sobrava dinheiro. Era algo muito doido. Um dia a pastora Cláudia chegou em mim e falou assim, chamou o Vinho, chamou todo mundo e falou assim, Deus não vai abençoar porque vocês estão desonrando a Deus. Vocês precisam primeiro cuidar do pastor de vocês, para depois cuidar da igreja. Cuide do pastor que Deus vai mandar o da igreja. A nossa entrada era de 4, 5 mil reais. Naquele mês seguinte, o Vince pegou todo o dinheiro que tinha entrado, me deu um salário, acho que 2 mil reais, não lembro ao certo. Ele falou assim, pastor, isso aqui é o seu primeiro salário da igreja. Quando ele me deu esse primeiro salário, eu falei, como é que nós vamos pagar aluguel? Ele falou, eu não sei, eu sei que eu vou obedecer a Deus. E naquele mês, de 4 mil, foi para 18 mil reais a entrada da igreja. Cuide das coisas de Deus, Deus vai cuidar de você, irmão. Nós começamos a viver experiências muito doidas. Começamos a casa do pai, e quando começamos a casa do pai, a gente foi muito perseguido por algumas pessoas. Uma profeta chegou até nós, e ela falou assim, se eu não me engano foi a Paula que orou, né? Ela pegou a Bruna e ela falou assim, ó, Bruna, Deus me manda te falar 3 coisas. A primeira, você vai andar de avião ainda esse ano. A segunda, todos aqueles que perseguiram você vão voltar para pedir perdão, pode ter certeza. E a terceira coisa que ela falou para nós foi, sobre a casa do pai, não é isso, é isso. Não é isso, é isso. E ela não me conhecia, né? Ela não sabia fazer, ela não fazia ideia quem eu era. A gente estava na garagem, e aí, se você for pegar os vídeos antigos, tem todos nós fazendo assim, ó. E a gente ficava fazendo assim toda vez, profetizando. Não é isso. Paramos, hein, galera? Tem que voltar. Isso. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para nós. Naquele ano, a Bruna com salário de R$1.800, eu sem salário nenhum, nós fizemos uma nossa primeira viagem internacional para Punta Cana, amém? Eu vou viajar de avião. Fé, irmão, foi fé. Tinha uma palavra e vai. Irmão, você tinha que ver eu lá, falando lá com os caras lá, não entendia nada. E tudo certo. Uno desse, uno daquele. Sal, não, só no. Brasileiro. Levei $100 só, irmão. Na hora o cara pegou minha mala, levou daqui até a porta, cobrou $20. Juntou uns caras fortes perto de mim, vamos, dinheiro. Eu falei, não tenho, dinheiro. Pegaram $20 meu, só para levar minha mala daqui até a porta. Fiquei doido aquele dia, eu falei, pronto, já cheguei sendo roubado aqui. Deus cuidou de nós, irmão, eu estava em Punta Cana, sentado, tomando água de coco. E Deus estava abençoando a nossa vida. Eu falei, não é possível.
um milagre acontece naquele lugar. A Bruna engravidou em Punta Cana, amém? Irmão, porque eu não estava lá moscando também, estava trabalhando. Davi, né? Davi foi feito lá. Tá, vou parar, senão, né? Davi foi feito lá. A Bruna engravidou, o Davi nasceu, né? Nós tivemos o Davi. E nós começamos a viver os milagres de Deus, até que quando o Davi nasce, um mês depois... Tá, gente? Tá pulando umas partes aí, vai. Um mês depois, um caroço aparece no pescoço da Bruna. E ela foi diagnosticada com câncer. Daqui para frente, muitos de vocês já ouviram essa história. E quando ela foi diagnosticada com câncer, cumpriu-se uma palavra a qual nós tínhamos recebido. Todos aqueles que tinham nos perseguido começaram a ligar um por um, pedindo perdão para ela. Quero te pedir perdão, eu quero te pedir perdão. Pessoas que a gente nunca imaginou que voltaria a falar com a gente. Foi na nossa igreja e pediu para orar pela Bruna ali na nossa igreja. Lá na antiga casa do pai onde a gente estava. E nós começamos a ver que tudo que Deus estava falando estava acontecendo, irmão. O que nós estamos querendo dizer? Às vezes não é do jeito que você quer. Você acha mesmo que a gente queria que as pessoas voltassem a pedir perdão para nós, mediante a Bruna estar acamada? Não era o desejo. Às vezes você está passando pelo pior momento da tua vida e na verdade é só Deus cumprindo as palavras que Ele falou que faria na tua história. Não é do jeito que a gente quer. Você está passando pela pior estação da tua vida, mas entenda, é só o processo do cumprimento da palavra que Deus vai fazer sobre a tua história. Porque Deus, Ele não deixa de cumprir aquilo que Ele falou que faria. Ele fez. Deus, se o Senhor me abençoar, eu te entrego tudo. Eu faço o que o Senhor quiser. E dia a dia nós íamos vendo Deus abençoando a nossa vida. Dia a dia a gente foi vendo Deus realizando milagres. Dia a dia a gente foi vendo Deus fazendo aquilo que Ele faria, aquilo que Ele falou que ia fazer. E depois disso, nós sofremos muito com essa perseguição, né, que a gente teve da igreja, enfim, a gente foi muito difamado, né, que a nossa igreja era a igreja do diabo, enfim, várias coisas que alguns de vocês já ouviram, a gente não gosta muito de ficar falando, mas que a maioria já sabe, né, que as pessoas falavam, da casa do Pai, mas nós tínhamos uma palavra. Nós tínhamos passado por muitas coisas, e aqui nós falamos muito de Deus da provisão, que, né, nos ajudou, proveu na parte financeira, né, proveu em sonhos, né, porque o sonho da minha vida sempre foi viajar ao mundo, e foi minha primeira viagem internacional, então assim, eu fiquei maravilhada com aquilo, era uma realização de um sonho pessoal meu. Então, cuidado de Deus, e Deus ia mudando, ia cuidando, e aí chegou um tempo que nós falamos assim, nós precisamos de um pastor. Eu falei para o Pablo, não dá mais, a gente precisa de um pastor. Porque tem hora, irmão, que a gente não aguenta, né? O Espírito Santo sempre nos consolando, e eu sempre aprendi, clame ao Espírito Santo, né? Pela minha história pessoal de vida sozinha, perdi meu pai, perdi minha mãe, né? Perdi meu bebê, tive o câncer, todo esse cenário, né? Quem nunca leu meu livro, tá ali para você adquirir, pode ir lá, primeira chuva, depois arco-íris. Todo esse cenário sempre fez a gente estar muito próximo ao Consolador. Só que o que acontece? A gente precisava, de fato, de uma pessoa, né, de uma presença, de um pastor. E então foi quando aparece o Larry na nossa vida, né? O Larry, ele, acredito que todo mundo sabe um pouco da história, mas foi algo do Senhor. Nós estávamos naquela semana orando, e eu vou te falar uma coisa, né, que ontem nós esquecemos de falar esse adendo para o casal. Meu marido às vezes esquece de umas partes. Nós estávamos orando esse dia, na verdade eu falei para ele assim, a gente precisa de um pastor. Não é porque eu estava espiritual. Então, irmão, começa a prestar atenção nas coisas, tá? Não é o anjo, não é só anjo, não. Eu falei, Pablo, a gente precisa de um pastor, porque a gente estava brigando muito, e eu queria um pastor para eu contar todas as coisas que ele estava fazendo, entendeu? Eu falei, a gente precisa de um pastor, não quero saber, a gente precisa de um pastor agora, porque eu não tinha para onde correr. Hoje ela fala para o Dr. Rodolfo. Não, eu ainda não falo para ele, eu só te ameaço, né? Mas... E aí eu falei para ele, não, a gente vai orar que a gente precisa de um pastor. Então não era tipo assim, ai, nossa, os anjos do Senhor precisam de um pastor. Não, a gente estava num momento de caos e eu falei, a gente precisa orar. A gente ia divorciar, eu e nós tava brigando. A gente, não era... Não, mas nós tava nesse nível de querer... Pastor. Divorciar não, né? Homicídio eu tava pensando, né? Divórcio não é de Deus. Isso é importante. Nunca pensei em divorciar, só pensei em homicídio. Isso é importante, tá brincando, gente. Já faz um corte dele, ele vai ver só. Pastor, casa do pai, ameaça esposa de culto. Para de firmar, irmão, bem nessa hora. Enfim, e a gente precisava de um pastor. Nós, então, na mesma semana, o Pablo foi convidado para ir aonde o Larry iria estar pregando. Nós não sabíamos quem era o Larry, nunca tinha ouvido falar dele. Já tinha ouvido falar da Dev, mas dele nunca tinha ouvido falar. Não sabia que era o pastor que ia estar lá, mas ele foi convidado pelo amigo dele, vamos, né? Chamou todos os pastores da casa, vamos todo mundo, vamos, vai ter o tema é de liderança para pastor, vamos embora, vamos. Nunca imaginávamos. Quando chegamos lá, bem rápido para vocês entenderem, Pablo entrou para uma sala, nós fomos para outra sala com os outros pastores. Pablo sempre não gostou muito, ficou meio sem jeito de ficar no meio de pastores, ele não gosta muito dessas coisas.
muito preocupado com a gente. Como vocês estão aí? Calma, Pablo, estão comendo também, estamos em outra sala, mas está tudo bem, né? Os pastores da casa, da época. E aí ele lá na mesa que estava o pastor, que era o Larry, mais os cabeças lá, né, irmão, da igreja que a gente estava. Aí ele falou assim, você vem aqui. Aí eu vou aí, fiquei pensando, ninguém nem me chamou, por que eu vou lá? Vem aqui, tá bom, foram me buscar. Chegando lá, na hora que eu cumprimentei, vi o Larry, não sabia quem era o Larry. Ele era um gringo, não falava inglês, ele só falou assim, quem é vocês, tal? Eu sou a esposa dele, vocês têm filho? Temos. A gente tem nossos filhos, já tem filho também adotivo. Ele falou assim, eu tenho 80 filhos. Eu não entendi que era adotivo. Eu falei, caraca, como o cara tem 80 filhos? E parou nisso. Falei, não, ele falou da esposa dele como se ela fosse viva, então ninguém associou nada. Quando nós estamos saindo da sala, eu orei para o Espírito Santo. Eu falei assim, Espírito Santo, esse homem que estava lá dentro, ele podia achar graça no meu marido, né? Eu não sabia quem ele era. E fiquei naquilo, no culto. Falei, nossa, ele podia achar graça, Senhor. Faz isso, né? A gente está orando por um pastor, ele poderia achar graça na vida do meu esposo. A pregação começa, ele começa a apresentar, igual vocês já viram, coloca a foto. Aí eu falei, meu Deus, agora eu sei quem é o homem. Porque eu sabia quem era a esposa dele. Aí eu entendi a dimensão, fiquei pensando. Aí eu quase desfiz a minha oração, sabe? Eu entendi, esquece, vai, tudo bem, eu entendi, se não der certo, é porque eu sonhei demais na minha cabeça, né? Ele pregou a mesma mensagem naquele dia, a mesma mensagem que Paulo tinha pregado no domingo. O Igão, o pessoal começou a falar, pastor, é a mesma mensagem. E o Igão falou, pastor, esse cara tem alguma coisa com você, né? Falou alguma coisa assim pra ele. E eu já tinha feito a minha oração, sem ninguém saber. Ali só eu e Deus, né? Enfim, Larry prega, termina de pregar, desce do altar, fala flower, fogo ali pro Pablo do inglês. Não, flower é flor. Ah, tá, sei lá. Meu inglês Power. Flower também foi? Flower? Ah, sei Flow. lá. Flow. Fire, flow e Enfim, power. gente, Flower é umas flor, né? Cadê o palavras. Kevin? Ai, flor. Não, tá doido. Lá ele. Ele não deixa, gente. Enfim, tá precisando. Aí ele falou aquelas coisas e eu, beleza, deixamos pra lá. Na hora de a gente ir embora, o Larry falou assim, a gente tava indo embora, Pablo não foi até o Larry, foi pro banheiro na hora que terminou, a gente comprou um livro para todos os pastores, eles foram lá assinar, o Pablo não foi pro Larry assinar o livro, enfim, falei, beleza, amém. Na hora de ir embora, a gente foi falar tchau para as pessoas, falou tchau pro Larry, o Larry falou assim, chamou o tradutor e falou assim, eu queria marcar um tempo para conhecer um pouco mais sobre vocês, da história de vocês, a gente pode tomar um café? Aquilo ali, irmão, no meu coração eu fiquei pensando, meu Deus do céu, Senhor, o Senhor ouviu minha oração mesmo, hein? Eu fico brincando que eu sou a queridinha de Jesus. Eu falei, Jesus, irmão, você também é o queridinho de Jesus, você precisa começar a orar, você precisa começar a falar com o Senhor, a pedir, você precisa começar a declarar, você precisa começar a ter fé aí. Você precisa, tudo bem que a minha fé naquele momento não sabia quem era a pessoa especificamente, mas não importa, eu olhei, bati o olho e falei, podia achar graça, né? Enfim, Larry manda uma mensagem pro Pablo, no mesmo dia, um tempo depois, né, à noite. O Pablo responde essa mensagem dele, ele falou que o Pablo era poderosamente ungido e tal, especial, o Pablo responde, fala que era um pastor da casa do pai, né, pouco tempo, que nós não tínhamos uma liderança e tal. Segunda mensagem do Larry para o Pablo, o Larry fala, eu quero que você venha para Dallas, eu quero que você fique aqui comigo, eu quero cuidar de você, e eu gostaria muito de ser um pai espiritual para você. Na segunda mensagem, o Pablo estava dormindo nessa hora. Eu desesperada, lendo a mensagem do tradutor, acordando ele. O Larry te respondeu. Ele, amanhã eu respondo. Ele é desse jeito, irmãos. Não, é que eu achei que eram os moleques da igreja me zoando. Eu achei que os caras estavam escrevendo mensagem porque eu tinha uma carência de pai. Eu falei assim, mano, os caras tá pegando um número aí, me mandando mensagem falando quero ser seu pai e tal. Aí eu ia chorar. Ai, meu papai. Eu conheço esses caras aqui. Esse cara é bagunceiro, mano. Eu achei que os caras iam pegar, tirar print, zoar eu. E eu falei, não, nem é verdade isso aí, não. Vocês estão entendendo, o café não foi dele, né? Foi minha, obrigada. Ele tava dormindo. Aí, enfim, gente, Larry veio, ele foi tomar café, conheceu ele, viu que era verdade. Léo virou nosso pai espiritual, né? E glória a Deus por isso, amém? Um dia nós estávamos com o Larry no shopping. Um ano depois, eu perguntei pra ele. Falei assim, pai, o que você viu em nós? Por quê? Por que isso? Porque quando nós pensamos em alguém querer cuidar de você, você sempre vai pensar, mas eu não tenho nada para oferecer. O que eu posso oferecer para aquela pessoa? Porque eu vou falar a verdade, uma pessoa fala assim, se alguém aqui tem uma casa super bonita, você cozinha bem, todo mundo vai se convidar para ir na tua casa, irmão.
Agora você não cozinha tão bem, sua casa não é tão bonita, você vai ver que ninguém vai falar, quero ir lá comer tua comida, mas nem cozinha tão bem. Tá entendendo o que eu estou querendo te dizer? A casa que a pessoa cozinha bem, todo mundo quer ir, mas a casa que não tem muita coisa para oferecer. O Larry, só para vocês entenderem, ele já pregou em mais de 87 nações, ele lidera os maiores líderes do mundo e as igrejas, né? Conferências, presidentes de nações, e ele prega em igrejas com 5.000, 6.000 pessoas. E aí eu perguntei então para ele o que ele tinha visto. Eu lembro que nós estávamos num café ali no shopping, acho que Dom Pedro, a gente estava nesse dia. Ele falou assim, então, um dia anterior de eu ir pregar naquela igreja, o Senhor me deu uma visão. E o Senhor falou assim, ó, vai aparecer um menino assim, assim, assim. Deu todas as características do Pablo para ele. E você vai cuidar dele. Aí ele falou assim, e aí quando chegou lá na igreja, eu falei assim, nossa, eu não sei porque eu estou aqui, né? Não entendi o propósito de Deus ainda com a igreja, o que o Senhor quer e tal, né? Orando com o Senhor. E aí, na hora que o Pablo entra na porta de onde ele estava, ele falou, o Senhor falou para ele, é esse que você vai cuidar. Você entende como o Senhor, ele é tão poderoso? O Senhor, ele está trabalhando em todo momento. O Senhor, nós já tínhamos pedido em oração que nós precisávamos de um pastor. O Larry, ele veio e ungiu eu e o Pablo, né, aqui, a maioria de vocês estavam aqui. Na antiga igreja, só para você entender, eu vou falar essa parte, as pessoas de lá, muitos deles ainda falam que o Pablo não é pastor, porque ele não foi ungido lá na igreja. Porque eles não ungiram ele só foi apresentado como pastor, mas não foi ungido por eles. Quando isso aconteceu, veio um pastor amigo nosso aqui, já tinha ungido o Pablo. Então o Pablo foi ungido 2 vezes, tá bom? Uma unção não é suficiente pro homem, tá? Foi logo 2. Ele já tinha sido ungido. Mas isso era algo dentro do coração dele que ele não falava. Mas a gente sabia que era doloroso. Porque era algo que eles ficavam usando para até chacotear o Pablo. Mas o Senhor, ele é muito fiel. O Senhor, ele é o Deus que honra. E aqui não é uma questão de Deus honra para, nossa, tá vendo? Como que é a música lá que a gente fala? Sabor de mel. Sabor de mel. Não é nesse sentido. Mas é para nós, é por nós. A consagração de quando o Larry ele vem e unge a vida do pastor Pablo, ela é uma dupla honra, literalmente na vida dele, de algo que ele sofreu muito e ninguém sabia, porque ele não ficava falando. Então você entende que é como ele falou, às vezes a gente está vivendo momentos da nossa vida, de difíceis, de dificuldades, e nós não está entendendo por que tudo isso está acontecendo. Mas o Senhor, ele é um Deus tão precioso, tão poderoso, que ele cuida de todas as coisas. Nós estamos aqui hoje contando alguns dos testemunhos, falando isso para você começar a declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, para você começar a ter discernimento do que é que talvez esteja acontecendo. Como foi falado aqui por mim também, em nenhum momento nós estávamos, meu Deus, arrotando santidade, nós estávamos cheios da unção, não. Em alguns momentos nós também demos uma balançada, em algum momento, meu Deus, e agora? O caos vai acontecer. Em alguns momentos o Senhor entendeu que eu precisava de uma segurança, por exemplo, dos 3.000 reais. O Senhor, ele conhece cada um de nós, ele é um Deus que cuida de todas as coisas. Nós sabemos que nós estamos vivendo aquilo que o Senhor tem para nós, e nós estamos ainda no começo daquilo. Nós sabemos disso, porque nós temos palavras que o Senhor já falou para a casa do Pai, amém? E eu creio que se você está aqui, você acredita nisso também, você confia, porque a nossa igreja aqui, ela tá, beleza, começou lá no meu apartamento, irmão, então perto do meu apartamento tudo tá grande. Mas nós precisamos voltar a acreditar, não é isso, mas é isso. E isso não é só para a casa do Pai, mas isso é para a tua vida também. Nós precisamos voltar a ter fé, a declarar. É por isso que a palavra diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque quando eu tenho esperança, eu começo a confiar e acreditar em todas as promessas que o Senhor já falou para mim. O Senhor já falou com cada um de vocês. Irmão, tem irmão aqui que o Senhor já falou mais de 10 vezes, porque a gente já ouviu. Irmão, pelo amor de Deus, pega essa palavra. Se não aconteceu ainda, você pega essa palavra para você e fala, meu Deus, é isso, eu preciso confiar. Mas é para amanhã, é para depois de amanhã, eu não sei. Tem coisas que foram instantâneas na nossa vida. Quando nós oramos, o Senhor mandou instantaneamente as sacolas com comida lá para dentro da nossa casa. Foi no mesmo dia, o mesmo momento. Mas tem coisas que não, tem promessas que nós estamos vivenciando agora, depois de 6 anos. E aqui nós não falamos sobre a cura, não falamos sobre o meu cabelo, que não caiu nenhum fio de cabelo, porque isso você já sabe, são mensagens repetidas. Então você entende que não é sobre um dinheiro, não é uma provisão financeira, mas é uma provisão de um cuidado de Deus. Mas o mais importante disso é uma provisão de um cuidado de Deus, e quando nós entendemos
cuidem das minhas coisas, que das coisas de vocês eu vou cuidar. Aleluia. A última coisa que a gente queria encerrar é que a gente anotou alguns milagres, existem muitos outros. Foi que eu sempre falei para a Bruna que a gente ia ter um casal de filhos de 2 reis. Davi, o maior rei que já existiu na Bíblia, e Radassa, a maior rainha que já existiu na Bíblia. E ela falou: amor, Radassa é um nome feio, amor. Ela falou: Radassa é nome de cachorro, ela falava, né? Nossa, que ela não ouça isso daqui a alguns anos, né? E eu falei: não, vai chamar Radassa. E aí todo mundo em casa: Radassa, não, você é louco e tal. E eu falei: não, eu creio, nós vamos ter uma filha chamada Radassa. E nesse período do tratamento do câncer, a quimioterapia destruiu todo o corpo da Bruna. E os médicos disseram: é impossível você engravidar de novo, porque a quimioterapia que você fez é a mais forte. Então você deveria ter tirado seus óvulos e todo o processo com até tiveram convênio. essa conversa antes com a gente, pra gente fazer. Pra gente fazer tudo, tirar, porque não vai conseguir mais engravidar. E eu sei que depois de 1 ano, a Bruna falou para a médica que queria voltar, tentar para poder engravidar e tal. E a médica falou assim: ó, tenta, seu corpo tá bom, já fiz todos os check-ups, mas eu acho que não vai dar certo. Irmão, que minha boca não me louve, amém? Mas a primeira vez que a gente namorou porque eu não fiquei 1 ano e pouco sem namorar, amém? Primeira vez que a gente namorou tentando. A primeira vez... Intencional, gente, tá bom? Intencional para isso. A primeira vez ela ficou grávida. Isso Que minha boca não me louve, foi milagre, foi o Senhor, foi o Senhor. 2 dias, porque quando nós tentamos, eu fui no médico no outro dia, no meu ginecologista, ele falou assim: Bruno, espera um pouco, não vamos tentar agora não, deixa eu fazer uns exames em você antes. Eu falei: tá bom, doutor. Voltei para casa, falei: Pablo, anula, aborta a missão, anula aí, que ele pediu para eu esperar mais 1 mês. Tudo bem. Eu falei: mas por desencargo, no outro dia, no sábado, eu falei assim: quer saber, eu vou ir fazer um exame de farmácia, só, por desencargo não consigo. Mulher, tu doida, né? Doidura. Pois na hora que eu fiz o exame de farmácia, irmão, 2 dias. 2 dias. Eu fiz o exame de farmácia, tava lá com um pauzinho bem fraquinho, sabe? O segundo bem fraquinho. Eu falei: meu Deus, eu tô grávida. Você entende como Deus, ele é maravilhoso? Radassa não podia vir. Radassa é um milagre. Um milagre porque ela não poderia existir. Assim como eu sei que tem mulheres aqui que também já geraram milagres. E Radassa é o nosso último milagre que nós vivemos e experimentamos. E nós temos recebido tantas palavras em relação a Radassa. Por pessoas em lugares, em outros estados. Tanta palavra de Radassa. Porque a Radassa, ela veio para isso. Para gerar transformação, direção. Radassa, ela é o milagre da nossa vida. Qual é o milagre que você precisa? Porque Radassa não era para existir, não era para vir. Você entende que não é financeiro? Você entende que não é só uma cura? É um todo. É um todo, mas são planos do Senhor. Quais são os planos que o Senhor já falou para você que Ele tem para a sua vida, para a tua casa, para a tua família, para os seus? Qual é o medo que tem te impedido de dar um passo? Porque o pastor Pablo, ele tem medo, mas ele não fala. A gente sabe disso, às vezes você já sabe, quando foi o som da igreja, quando vai... Não tem, ele vai. E ele recebeu uma última palavra agora, até essas últimas semanas, para ele voltar a ser mais ousado ainda. Eu fiquei pensando: o sangue de Jesus tem poder. Nós está lascado, hein? Sem segura que nós estamos. Mas é isso. Nós precisamos ver isso com ousadia. E uma coisa que nós temos aprendido com o Senhor é que vai acontecer. Aquilo que for para acontecer, irmão, vai acontecer. Precisamos declarar, abrir nossa boca e profetizar. Eu falei para vocês, quando eu fiquei doente, falei: Senhor, eu não quero fazer químio, eu não quero ter que passar por isso. Mas e a minha vitória agora com a minha Radassa? E a vitória de poder falar agora: Radassa é milagre do Senhor. Você entende que nem tudo a gente entende? Nem tudo vai fazer sentido. Mas a palavra de Deus, em quantos lugares aqui na Bíblia diz: isso está acontecendo, que é para o meu nome ser glorificado. O que está acontecendo na sua vida? A sua vida é para que o nome do Senhor seja exaltado. É para que as pessoas sintam, vejam Ele através do seu testemunho, da sua vida, da sua casa. Precisamos gerar testemunhos e milagres. Não podemos ser normal não, irmão. Não tem como. Como que você gera milagre? Passando por um problema. Não tem milagre se não tem dificuldade. Você quer viver milagre? Vai ter dificuldade.
Qual é a graça? Qual é o diferente? O que você tem de diferente aí que o Senhor já te entregou? Porque é milagre do Senhor. Se tem milagre, já teve luta. O seu casamento. Qual a autoridade que você tem para falar de casamento se você nunca teve uma briguinha? Não tem autoridade não, irmão. Ah, mas a gente nunca brigou. Então, mas eu já briguei. Como você vai me aconselhar? Tá entendendo? O que é que você tem vivenciado? Qual a autoridade que o Senhor tem gerado sobre a sua vida? É muito doido o que a pastora está falando. Há 3 semanas atrás, se eu não me engano, nós estávamos lá no Rio de Janeiro. Somos terra convidados. Boa, terra fértil. Lá na terra do general de guerra. E nós estávamos lá e nós não gastamos R$1 para estar lá. Nós somos convidados. Irmão, eu andei de jet ski. O Davi andou de jet ski. Davi, que você andou do quê? Jet ski. Você gostou? Aham. Nós fomos andar de barco, irmão. E nós fechamos um barco só para nossa família. Com churrasqueiro, refrigerante, água à vontade. A gente fez um passeio de 4 horas. Eu mergulhei lá nas praias da Caribe brasileiro. Eu nadei com peixinhos. E eu falava para Deus, eu não mereço estar aqui. Eu não sou digno disso. Eu não sei. Não é sobre dinheiro, é sobre um cuidado. Na hora que eu cheguei, as canções estavam sendo tocadas, eu ajoelhei ali no meu lugar e eu comecei a chorar. Por quê? Porque eu não tive um pai que cuidou de mim, mas eu tive um pai que decidiu lutar as minhas guerras, cuidar de mim. A minha esposa não tem pai, não tem mãe, mas ela tem um Deus que toda vez que ela pede, Ele vem, aparece e cuida. E a minha oração era, Senhor, que eles sintam o amor do Senhor por eles, porque eu não quero que eles venham para o altar, porque eles querem dinheiro. Não é sobre dinheiro, é sobre um cuidado de Deus. Tem coisas na vida que só vive quem é milionário e quem é missionário. Tem coisas na vida que só quem é milionário ou missionário vai viver. Eu pude viver coisas que eu nunca imaginei viver. E um dia eu recebi um áudio do general, ele falou assim, pastor, prepara para você ir para maio, lá para o Rio de Janeiro, e nós já estamos fechando a sua passagem do Pássaro de Ferro. Você vai voar no Pássaro de Ferro. General, é engraçado. E eu me lembrei das vezes que eu ficava brincando de que eu estaria indo pregar em outros lugares de avião. Deus, Ele ouve cada oração que a gente fez, e Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu quero encerrar aqui nesse momento pedindo para que vocês coloquem de pé. E eu quero dizer só uma palavra que o Senhor pediu para falar aqui nesse lugar. A palavra que Deus pediu para eu falar para vocês é: do 6 para o 7. Do 6 para o 7, Deus vai fazer coisas que vocês nunca imaginaram na vida de vocês. Do 6 para o 7, se você fizer uma aliança com Ele hoje, de viver verdadeiramente, intensamente para Ele, Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não é sobre dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com uma entrega verdadeira, genuína para Ele, dizendo: faz o que o Senhor quiser fazer de mim, faz o que o Senhor quiser fazer. Isaías um dia ele fala para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei o que Deus tem para a tua vida, meu irmão, mas se hoje você abrir mão de quem você é e viver verdadeiramente para Ele, Deus pode surpreender todos os seus sonhos. Aquela pessoa que não tinha R$2 para colocar um presunto no lanche há 7, 8 anos atrás, Deus me levou a estar no meio do mar, em um lugar que eu nunca imaginei estar, e o Espírito Santo de Deus falava comigo: sou eu que estou cuidando de você, continua cuidando das minhas coisas, eu vou continuar cuidando da tua família. O meu filho não faz ideia do que nós passamos, a Radassa não tem ideia do que nós vivemos. Eles estão colhendo aquilo que eles não plantaram, mas aquilo que os pais deles entregaram para Jesus um dia. Deus levantou um homem de uma outra nação para olhar para mim e falar assim: eu vou cuidar de você. Esse Deus é poderoso, é um Deus de amor. Para de limitar Deus, para de colocar limites nele, para de achar que Deus não tem poder para fazer. Deus tem poder para fazer. Eu não sou especial, eu não sou filho de pai ou mãe rica, eu não sou filho de pastor, eu nasci em Pirangi, irmão. Pode alguma coisa boa sair de Pirangi? Deus, quando Ele decide fazer, Ele vai fazer com quem realmente diz:
usa-me. Ele usou Davi, ele tirou Davi das malhadas, ele pegou José de dentro do poço, ele tirou Daniel da cova dos leões.